Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, estamos aqui para mais um vídeo de matemática até o Enem. Nosso propósito é de gravarmos 100 vídeos até lá e hoje já estamos no vídeo de número 72. E traz um assunto que envolve grandezas proporcionais, no caso, grandezas inversamente proporcionais, que às vezes as pessoas não percebem que é um problema de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira da sua bicicleta, chamadas catracas. Catracas ficam na parte traseira da bicicleta. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais, coroa dos pedais, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Um ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é, pergunta então, o valor mais próximo, uma aproximação, do diâmetro dessa segunda catraca que ele quer acoplar no sistema dele. Ele já tem uma. Primeiro, vamos tentar entender como é que é o funcionamento de uma bicicleta, porque muitas vezes a gente sai andar, né, pedala, mas nem para analisar como é que ela funciona. Então, a gente tem o sistema composto de uma catraca, que é o que fica acoplado no pneu traseiro da bicicleta, e a gente tem a coroa, que é onde fica, vou desenhar aqui muito esquematicamente, o nosso pedal da bicicleta. E o que liga essas duas circunferências, a coroa e a catraca, é a corrente da bicicleta. Aqui de uma forma bem rápida, a nossa coroa envolta na catraca e na coroa, certo? Bem, como é que é feito o funcionamento, então, desse sistema da bicicleta? A gente pedala e, quando a gente pedala, a gente faz girar a coroa. A coroa girando, ela imprime um movimento, um deslocamento da corrente. E à medida que a corrente se desloca, ela faz a catraca, porque a corrente está acoplada na catraca, faz a catraca também girar, certo? Pedala na coroa, gira a coroa faz o movimento da corrente acontecer, e isso faz com que a catraca gire também, e aí complete o seu movimento. E à medida que a catraca gira, como a catraca está acoplada na bicicleta, ela vai fazer com que o pneu da bicicleta gire e a bicicleta vai andar. O movimento, então, é dado dessa maneira. O que está acontecendo? Como ele já tem a catraca de 7 centímetros de diâmetro, dá para a gente saber qual é o comprimento de uma volta dessa primeira catraca que existe. 2πr aqui seria 2 vezes o π vezes o raio. Vou pensar mais rápido aqui. Se ele já deu, né, o diâmetro, lembrando que 2 vezes o raio é o próprio diâmetro, eu posso substituir simplesmente essa fórmula, que 2 vezes o raio é o diâmetro, isso vale 7 já, vezes o π. Isso é o comprimento de uma volta da catraca. Tá? É o quanto a catraca girando uma volta completa, é o quanto ela se desloca. E o quanto ela se desloca é o deslocamento que a corrente vai fazer. Isso significa que, se eu girar o suficiente para dar uma volta na catraca, eu vou ter que pedalar o suficiente para que a minha corrente se desloque 7 π centímetros. Porque o deslocamento linear da corrente tem que ser igual a esse deslocamento da roda, o comprimento que essa roda vai girar. Certo? Então, vamos lá. O que eu quero, né? Que essa bicicleta avance 50% a mais. Para essa bicicleta andar 50% a mais, a minha catraca tem que girar 50% a mais. Só que ela vai girar isso com esse mesmo deslocamento, porque a ideia é que você faça o mesmo esforço, vou pedalar para deslocar esses mesmos 7 π, só que eu quero que essa minha bicicleta ande uma distância maior. Se eu quero que ela ande uma distância maior, é minha catraca quem tem que girar mais. Só que com esse mesmo comprimento.
E para isso, para que eu tenha esse mesmo comprimento, fazendo com que eu desloque 50% a mais, ele está sugerindo que você coloque uma outra catraca, com um outro diâmetro, com outro raio, para que você equipare esses deslocamentos ocorridos. E qual é a condição? Que seja 50% a mais. Ser 50% a mais é ser uma vez inteira mais meia vez. Então, eu posso dizer que é uma vez e meia o comprimento da volta da catraca. Só que agora da catraca nova, da catraca 2, vamos assim dizer. Então, seria 2 vezes o π vezes o raio 2, que é o raio da catraca 2. Certo? Então, aqui nós temos, se dividirmos, né, toda essa expressão, vamos primeiro multiplicar aqui, eu teria que 7π é igual a 1,5 vezes 2 dá 3 vezes π, vezes o raio da segunda catraca. Se passarmos dividindo, isso vai ser o raio, simplificando, vai dar então 7 sobre 3, que não dá o número inteiro, dá uma dízima. Mas isso é o raio, e a pergunta é sobre o diâmetro. O diâmetro da segunda catraca tem que ser o dobro disso, 2 vezes os 7 terços. Que vão ser 14 terços, que realmente não vai ser um número exato. Isso aqui vai dar 4,666, uma dízima, aproximando então 4,7, como o exercício pede a aproximação. Isso deve ser a medida, então, da nova catraca para que ela possa imprimir um movimento de uma volta e meia, ou seja, 50% a mais do que seria o giro anterior. Para que o seu pneu desloque uma meia, 50% a mais, você ande uma distância 50% maior da anterior, certo? Resposta, então, aí o 4,7 seria a alternativa C. As grandezas aqui é porque à medida que você quer, você teve que, se nós compararmos, né, o diâmetro que era 7 passa a ser um diâmetro de 4,7. Você, para aumentar a sua distância, você teve que diminuir o seu diâmetro. Aí está o lance das grandezas inversamente proporcionais colocadas no problema. Certinho? Espero que você esteja aprendendo, gostando e curtindo a matemática. Siga o nosso canal, habilite o sininho para você estar inscrito e receber todos os dias um vídeo novo de matemática do Enem. Até mais!